Duas perdas dentro da mesma família. Duas substâncias semelhantes, mas com composições diferentes. As autoridades agora confirmam. Natália Garnica também foi vítima de uma substância tóxica. Mas o que essa nova revelação muda na investigação do caso Larissa Rodrigues? Fica comigo até o final para entender como o novo laudo contesta a versão apresentada por Elizabeth. Este vídeo é baseado em informações públicas e tem caráter informativo. O conteúdo é tratado com respeito às vítimas e às famílias. Antes de entender os desdobramentos mais recentes dessa investigação, é importante recapitular como tudo começou. Larissa Rodrigues, de 37 anos, era professora de Pilates e morava com o marido, o médico Luiz Antônio Garnica, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. No início de março de 2025, dois acontecimentos marcaram uma mudança no cotidiano de Larissa. Ela começou a apresentar sintomas frequentes como tontura, diarreia, vômito e fraqueza. Segundo amigas e familiares, Larissa dizia que esses sintomas surgiam principalmente depois das visitas da sogra, Elizabeth Arrabaça. Foi nesse mesmo período que Larissa descobriu que estava sendo traída. Ela flagrou Luiz entrando no prédio da amante, o que confirmou suas suspeitas. Abalada, ela passou a desabafar com pessoas próximas, dizendo que queria terminar o relacionamento. Na noite de 21 de março, ela enviou uma mensagem ao marido, dizendo claramente que queria se separar. Horas depois, Elizabeth foi até o apartamento do casal. De acordo com a investigação, essa foi a última vez em que Larissa foi vista com vida. Luiz, por sua vez, não voltou para casa naquela noite. Em depoimento à polícia, a mulher com quem ele mantinha o caso confirmou que eles foram ao cinema e que Luiz dormiu na casa dela, o que contradiz a versão inicial apresentada por ele, de que teria estado de plantão. Na manhã de 22 de março, Luiz retornou ao apartamento. Segundo seu próprio depoimento, ele encontrou Larissa caída no banheiro, moveu-a para a cama e tentou fazer manobras de reanimação. Depois disso, ligou para sua irmã pedindo ajuda. Foi ela quem acionou o SAMU. Quando os socorristas chegaram, constataram que Larissa já estava sem vida. O corpo apresentava rigidez cadavérica e o apartamento tinha forte odor de produtos de limpeza. O laudo toxicológico confirmou. Larissa foi envenenada com Aldicarb, veneno conhecido como chumbinho. Durante a investigação, uma testemunha afirmou que cerca de 2 semanas antes da morte, Elizabeth teria procurado essa substância. Diante dos indícios, a polícia prendeu Luiz Garnica e Elizabeth temporariamente em 6 de maio. Ambos são investigados por homicídio qualificado, e o caso, desde então, tomou proporções ainda maiores, principalmente após a revelação do laudo de exumação de Natália Garnica, irmã de Luiz, também encontrada morta semanas antes. Mas essa parte da história vem logo a seguir. Natália Garnica era veterinária, tinha 42 anos e morava em Pontal, interior de São Paulo. Era irmã de Luiz Antônio Garnica e filha de Elizabeth Arrabaça. No dia 9 de fevereiro de 2025, ela foi encontrada morta em casa. O laudo médico inicial apontou infarto fulminante como causa da morte e o corpo foi sepultado sem exame toxicológico, já que na época não havia indícios de crime. Mas após a morte de Larissa, novos detalhes vieram à tona. O namorado de Natália, na época, em depoimento à polícia, relatou que Elizabeth estava com Natália nos dias que antecederam sua morte. Ele também contou que Natália passou mal, vomitou e pouco tempo depois foi encontrada sem vida.
O delegado Fernando Bravo, responsável pela investigação, confirmou em entrevista que Elizabeth foi quem encontrou a filha e que Luiz foi até o local após ser avisado. Segundo ele, Luiz teria tentado fazer massagem cardíaca na irmã, mas ela já não apresentava sinais vitais. Diante da semelhança entre os relatos de sintomas de Natália e os de Larissa, como vômito, mal-estar e morte súbita, a polícia passou a desconfiar que a morte de Natália poderia também ter sido provocada por envenenamento. Foi então que, com autorização da Justiça, a Polícia Civil realizou a exumação do corpo de Natália no dia 23 de maio. Amostras foram coletadas e enviadas ao Instituto Médico Legal de Ribeirão Preto para análise toxicológica. E o que os peritos encontrariam nesses exames mudaria completamente o rumo da investigação. No dia 18 de junho, o laudo toxicológico do Instituto Médico Legal confirmou um dado crucial. Natália Garnica foi envenenada. Os exames identificaram a presença de carbofurano, um veneno altamente tóxico da família dos carbamatos, também conhecido popularmente como uma variação de chumbinho. A substância foi detectada em 3 órgãos: estômago, fígado e pulmão. Isso indicou que a ingestão do veneno ocorreu pouco antes da morte, com absorção sistêmica. Mas o ponto mais importante veio da comparação entre os casos. O veneno encontrado em Natália não é o mesmo usado em Larissa. Enquanto Natália foi envenenada com carbofurano, Larissa foi vítima de aldicarbe, outro carbamato, porém com composição diferente. Ambos pertencem à mesma classe química, mas são substâncias distintas. Isso significa que não se trata do mesmo produto, nem do mesmo preparo. E esse detalhe muda tudo. A diferença entre os compostos reforça a hipótese de que os envenenamentos foram intencionais e planejados separadamente, com substâncias distintas para cada vítima. Essa revelação amplia a complexidade do caso e coloca a investigação em um novo patamar: o de possíveis mortes sequenciais dentro da mesma família, com uso calculado de substâncias letais. No dia 4 de junho, Elizabeth Arrabassa entregou à Justiça uma carta escrita à mão. Nela, a investigada apresenta sua versão para as 2 mortes que hoje são alvo de apuração policial. Elizabeth afirma que após a morte de sua filha, Natália Garnica, ocorrida em fevereiro, encontrou em sua casa cápsulas de omeprazol. Segundo ela, essas cápsulas teriam sido manipuladas pela própria Natália, com a intenção de causar um mal a si mesma. A investigada então alega que guardou esses comprimidos e, posteriormente, teria oferecido um deles a Larissa, sem saber que estariam contaminados. De acordo com a versão apresentada na carta, esse comprimido teria sido dado a Larissa quando a nora reclamava de dores estomacais. Ou seja, segundo Elizabeth, Larissa teria ingerido a substância de forma acidental. No entanto, toda essa narrativa entra em choque com as conclusões da investigação. Primeiro, porque os laudos toxicológicos revelaram substâncias diferentes nas 2 mortes. Aldicarbe no caso de Larissa e carbofurano no de Natália, descartando totalmente a ideia de apenas uma cápsula única dada a Larissa. Segundo, porque o histórico das visitas da sogra à casa da vítima e os relatos de sintomas que Larissa apresentou após essas visitas levantaram suspeitas bem mais graves do que um simples acidente. O Ministério Público classificou o conteúdo da carta como sem respaldo pericial e alertou que o documento pode ter sido elaborado com o intuito de desviar o foco das investigações. O que deveria esclarecer, na prática, acabou gerando ainda mais desconfiança. No dia 19 de junho, a investigação deu mais um passo importante. O delegado responsável pelo caso, Fernando Bravo,
confirmou à imprensa que a linha de apuração agora trata as duas mortes, a de Larissa e a de Natália, como possíveis homicídios dolosos. Ou seja, a polícia trabalha com a hipótese de que ambas não tenham sido acidentes, nem causadas por automedicação ou eventos casuais, mas sim atos intencionais. Essa mudança de abordagem veio após os laudos toxicológicos confirmarem que as duas mulheres foram envenenadas, ainda que com substâncias diferentes. Diante disso, o Ministério Público estuda a possibilidade de converter a prisão temporária de Luiz e Elizabeth em prisão preventiva, o que na prática manteria os dois presos por tempo indeterminado, enquanto as investigações seguem em curso. A defesa, por outro lado, segue negando qualquer envolvimento direto nas mortes. Em entrevistas recentes, os advogados afirmaram que não há motivação financeira clara e continuam sustentando que os episódios podem ter ocorrido por acidente ou decisão individual de uma das vítimas. No entanto, a polícia avalia que há lacunas nessa tese, especialmente diante das evidências técnicas e da proximidade entre os eventos. Além do fato de as duas vítimas terem apresentado sintomas após contato com pessoas da mesma família. Com base nisso, a apuração segue com foco ampliado, buscando entender quem teve acesso às substâncias, quando cada dose foi ministrada e em que contexto exatamente cada vítima foi exposta. Com dois laudos confirmando o envenenamento e versões que não se sustentam diante das evidências técnicas, o caso Larissa Rodrigues passou de suspeita isolada a um possível padrão familiar muito mais complexo. Agora, a pergunta que fica é: estamos diante de duas mortes ligadas por um mesmo fio, planejadas e friamente executadas? Ou ainda falta uma peça crucial nesse quebra-cabeça? E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com quem também acompanha o caso e não se esqueça de se inscrever no canal Onde Mora o Crime. Ative o sininho para receber todas as atualizações, porque essa história ainda está longe